Sabe aquele peso que às vezes a gente carrega em silêncio? Uma ferida que parece que não cicatriza, uma conversa que fica se repetindo na nossa mente sem parar? Pois é, esse sentimento tem nome, é o ressentimento. E hoje a gente vai fundo para entender não só o que ele é, mas principalmente qual é o caminho para a gente se libertar dele de vez. E olha, para guiar a gente nessa jornada hoje, eu me baseei no estudo profundo e super esclarecedor do reverendo Flávio José Ferreira. É o trabalho dele que vai iluminar todo o nosso caminho. E essa citação que a gente vê agora, ela captura com perfeição a essência do que ele nos ensina. O ressentimento, no fundo, é uma corrente que nos prende ao que já passou. Vamos parar para pensar um pouquinho? Aquela mágoa que insiste em voltar, sabe? Aquele nó na garganta só de lembrar de alguma injustiça. Se isso soa familiar, saiba que é um sentimento muito, muito comum. Reconhecer esse peso já é o primeiro passo e talvez o mais corajoso de todos, rumo à liberdade. Muito bem. Para a gente conseguir curar qualquer ferida, primeiro a gente precisa entender ela a fundo. Então vamos começar com um diagnóstico bem preciso para desvendar o que de fato é o ressentimento lá na sua essência. A definição do dicionário nos dá um ponto de partida, né? Raiva por ter que aceitar algo à força. É bem claro, bem direto. Só que, como o reverendo Flávio José Ferreira detalha no estudo dele, a experiência real, o que a gente sente na pele, é algo muito mais profundo e complexo do que isso. E aqui está o ponto central da coisa. Não é só raiva, é um verdadeiro coquetel emocional. É a dor que não foi cuidada, a frustração que foi se acumulando com o tempo e a raiva que nunca encontrou uma válvula de escape. Juntos, esses sentimentos criam um peso enorme que a gente carrega, muitas vezes em silêncio, dia após dia. Agora, vamos fazer quase como uma cirurgia aqui. Vamos dissecar essa ferida. Entender as partes dela nos ajuda a enxergar como é que ela se mantém viva dentro da gente. Quais são os pilares que sustentam o ressentimento? O que o estudo do reverendo Flávio mostra é que isso funciona como um ciclo, sabe? Um ciclo vicioso com três partes que se alimentam. Primeiro vem a raiva persistente, aquela que nunca vai embora de verdade. Ela, por sua vez, alimenta a sensação de injustiça, aquele pensamento que não sai da cabeça de que isso não deveria ter acontecido. E para fechar o ciclo, vem a ruminação, o ato de reviver a dor mentalmente, de novo e de novo, o que mantém a ferida sempre aberta. Certo, mas de onde é que vem isso? De onde surge essa, digamos, infecção emocional? As causas são super variadas e podem aparecer em muitas áreas da nossa vida. Vamos dar uma olhada em algumas das mais comuns. O ressentimento pode nascer em muitos solos diferentes. Pode vir de um relacionamento desequilibrado, onde a gente sente que só dá e não recebe de volta. Pode vir de feridas muito profundas, como abuso ou negligência. Ou até daquela dor aguda da rejeição, da humilhação. Todas essas são experiências que nos fazem sentir lesados, impotentes, e que acabam criando o terreno perfeito para essa emoção tóxica crescer. Agora, o nosso papo fica um pouco mais sério, porque a gente precisa entender o custo de carregar esse peso. O ressentimento não é um fardo passivo, que fica ali parado. Não, ele é um veneno ativo que consome a nossa energia e o nosso bem-estar. E o dano, como a gente pode ver, acontece em duas frentes ao mesmo tempo. Na mente, ele se torna um ciclo sem fim de negatividade, roubando nossa alegria, gerando ansiedade. E no corpo? Bom, essa tensão emocional se manifesta fisicamente, causa fadiga, tensão muscular, até dores reais. É um ataque duplo que vai minando a nossa saúde por completo. Essa metáfora é talvez a mais poderosa que existe sobre o ressentimento. A gente se apega à raiva na esperança de que ela, de alguma forma, puna a outra pessoa. Mas no final das contas, a única pessoa que se intoxica, a única que sofre todos os dias, somos nós. O veneno só atinge quem o bebe. Ok, mas chega de falar do problema, né? Vamos focar na solução, porque a parte mais animadora é que sim, existe um caminho para a cura. Vamos passar agora para um plano de tratamento bem prático, um guia para a gente recuperar nossa paz interior. Então, aqui está o nosso mapa. Um caminho de 5 passos. Primeiro, reconhecer, olhar para a dor com honestidade, sem julgamentos. Segundo, expressar, botar para fora, seja conversando com alguém, seja escrevendo. Terceiro, compreender, ir mais fundo, refletir sobre a verdadeira raiz da ferida. Quarto, perdoar, um passo corajoso, não pelo outro, mas por si. E quinto, mudar o foco, direcionar a energia para o futuro que pode ser construído.
E lembre-se, é um processo, um passo de cada vez. E, gente, isso aqui é um ponto, nossa, absolutamente fundamental sobre o perdão. Perdoar não significa dizer que o que aconteceu foi certo. Não é um presente para outra pessoa, é um presente para si. É a decisão de cortar a corrente que nos prende àquela dor e àquela pessoa. É se libertar. No final das contas, a escolha é essa. Guardar ressentimento é escolher reviver a dor todos os dias. Perdoar é escolher a liberdade. É tomar o controle da própria história e decidir ativamente viver no presente e, finalmente, em paz. E assim a gente encerra com essa reflexão. A chave para a prisão do ressentimento está ao nosso alcance. A jornada para a cura começa com uma única decisão. Qual pequena corrente do passado pode ser solta hoje? Agradeço imensamente pela companhia nesta jornada.